Bom, então, commodities agropecuárias, commodities financeiras, tem commodities minerais também, né? Eu posso comprar minério de ferro. Minério de ferro é uma commodity, é um produto valorizado. Então, nós temos um tipo de produto que são esses, e à medida que os produtos vão se distanciando de algo como essas circunstâncias que nós exploramos, nós vamos tendo situações de mais diferenciação do produto. De mais diferenciação do produto. Certo? Água é uma commodity, água mineral não é uma commodity. Porque água mineral tem uma marca, tem uma embalagem, tem um... Certo? Tem água mineral francesa que chega aqui por, sei lá, $100 o litro. Mas nós não é um produto totalmente diferenciado. Quais são as características de diferenciação de uma água mineral? Não sei, teremos que estudar o caso. Mas do ponto de vista geral, quais são? Como é que a gente pode diferenciar um produto? Sim, o valor agregado, ele só se materializa se eu conseguir diferenciar o produto. Né? Então eu posso diferenciar por qualidade, por embalagem, por tipo de prazo de pagamento, condições de pagamento, enfim. Sim, o marketing tem essa função básica, diferenciar produtos e vender mais produtos. A lógica é que, à medida que eu diferencio um produto, eu vou obtendo consumidores mais cativos. Eu vou conseguindo fidelizar um pouco mais os consumidores. À medida que eu opero em mercados que trabalham com produtos padronizados, eu vou tendo menos graus de liberdade de impor padrões naquele mercado. Certo? Essa é uma característica do nosso setor. Nós produzimos commodities, nós produzimos matérias-primas. E isso nos dá alguns graus de liberdade a menos do que outros setores que têm mais capacidade de diferenciação de produto e, portanto, mais capacidade de agregação de valor e, portanto, mais capacidade de absorver percentuais maiores do que o consumidor gasta. Certo? Então, o tipo de produto é uma coisa muito importante de se analisar. E essa é uma informação relevante para a gente caracterizar a estrutura do mercado. E logo eu vou mostrar para vocês as possibilidades que existem, que não são muitas, certo? São poucas possibilidades. Número de agentes. Tá? Número de agentes, essa é uma informação importante. No limite, eu tenho um agente vendendo ou comprando alguma coisa. Então, o limite é um ou muitos. Muitos. O termo muitos é um termo um pouco fácil. Certo? O que vem a ser muitos agentes? Muitos é um número que torna o mercado despersonalizado. É um número tal que torna aquele mercado despersonalizado. Certo? Ou atomizado, essa expressão que se usa. Aquele mercado é atomizado. Átomo é a menor partícula da matéria. A matéria é formada por infinitos átomos. Então, se eu tenho um mercado atomizado, significa que eu tenho um mercado formado por um conjunto muito grande de atores. Certo? Atomização da produção é um termo que é utilizado na literatura de economia rural. No Brasil, nós temos quantos produtores rurais? Alguém tem uma ideia? Mais de 5 milhões de propriedades rurais. 5 milhões é um número expressivo. Certo? Então, nós vamos pegar agregadamente, né? Quantos produtores de soja nós temos? Muitos. Então, se nós formos fazer uma análise do mercado da soja no Brasil, nós vamos dizer que, do ponto de vista da oferta, há uma atomização da produção. Esse é o termo, atomização quer dizer isso. Produção levada a cabo por um conjunto muito grande de atores. Essa informação é uma informação importante se eu vou estudar o mercado. Quantos agentes tem vendendo? Um, poucos ou muitos? Se muitos é um número que torna esse mercado despersonalizado, poucos é o quê? É um número tal que eu sei quem são meus concorrentes.
Poucos agentes no mercado, vendendo, por exemplo. Mercado formado por poucos agentes. O que é esse poucos? Esse poucos é um número tal que eu sei quem são os meus concorrentes. Esse é o poucos. Pode ser 10, 15, 20, sei lá, depende da abrangência do mercado. Mas é um número assim. 50 não é poucos. 50 eu tenho dificuldade de saber quem são meus principais concorrentes. 50 já vai por muito. Certo? Então o número, tanto dos que vendem quanto dos que compram. Precisamos saber isso. Sem essa informação nós não conseguimos caracterizar o tipo de mercado específico que nós estamos analisando. Faço uma ressalva que esse conteúdo cai muito em concurso. Porque, não obstante ser um conteúdo simples, vocês vão ver que não tem dificuldade, sem prestar atenção na aula, praticamente já estudou o conteúdo. Não tem muito que ficar em ovo branco e de cima da estrutura de mercado. Mas as características são muito próximas uma da outra. Certo? Então, às vezes é possível a gente se confundir na hora de interpretar uma situação. E por isso, se utiliza desses conteúdos com bastante frequência para concursos. É bastante comum isso aí. E a terceira característica importante para nós caracterizarmos um mercado, uma estrutura de mercado, é o grau de inter-relação que existe entre os agentes. Se existe inter-relação, existir inter-relação significa o seguinte: a ação de um interfere na decisão do outro. Ou não. Tem situações em que a ação de um agente gera necessariamente uma resposta do seu concorrente. Isso é um grau de inter-relação significativo. E há outras situações que eu ajo de uma forma, o Anderson age de outra, o Copete, o Matheus age de outra maneira e nós não temos inter-relação de ações. Ou seja, o que o Anderson fizer não vai interferir muito no que o Arbaio faz. E o que o Arbaio faz não vai interferir muito nas decisões do Matheus lá. Essa é uma situação. A outra é, o Anderson faz um movimento estratégico e eu reajo. Então, essa segunda situação, o grau de inter-relação é maior. Na primeira, não. Isso dá um contorno diferente para as situações. Entendeu? Porque a estrutura do mercado vai estar diretamente ligada à questão da oscilação de preços, a estrutura de mercado condiciona a ação. Viu que o Anderson perguntou se a estrutura de mercado tem a ver com os preços em si. Tem a ver com a forma como os agentes econômicos se posicionam em relação ao preço. Sim. Essa é uma das grandes questões que a gente espera que vocês percebam ao final da aula. Trabalhar em concorrência perfeita, as estruturas de mercado são essas. Trabalhar em concorrência perfeita é uma coisa, trabalhar em monopólio é outra. Certo? As características dos mercados são distintas. E, portanto, a ação de quem compra e de quem vende também é particular a cada situação. Por isso que nós temos que estudar essas estruturas, para saber, do ponto de vista teórico, como é que você trabalha em concorrência perfeita, que é a primeira estrutura que nós vamos ver, que é a que nós vamos ver hoje, concorrência perfeita, só vamos ver a concorrência perfeita hoje. Próxima aula nós vamos discutir concorrência imperfeita. Lembra que tem 3 estruturas de concorrência imperfeita. 3. Monopólio, monopsônico, oligopólio, oligopsônico, concorrência monopolista. Percebam que, sempre que nós trabalharmos com o sufixo pólio está associado à venda. Psônico está associado à compra. Pólio à venda. Certo? Sonho a compra. Então, quando a gente fala em monopólio, o que é essa estrutura de monopólio? Pólio
vendedor. Então, o monopólio, do ponto de vista teórico, é uma estrutura de mercado que tem um vendedor. Monopólio vendedor. É uma estrutura de mercado que tem um vendedor para muitos compradores. Vocês acham que monopólio, uma situação dessas, seria, intuitivamente, deveria ser classificado monopólio em concorrência perfeita ou imperfeita? Você tem uma estrutura de mercado onde tem um que vende para muitos. Isso seria, teoricamente, intuitivamente falando, uma concorrência mais perfeita ou mais imperfeita? Imperfeita. Na verdade, monopólio é a situação limite, é a ausência de concorrência. Se eu tenho um comercializando com muitos, isso não é uma estrutura perfeita. Por isso que eles colocaram ali, ó, dentro da caixinha chamada concorrência imperfeita. Na verdade, é a estrutura mais imperfeita possível. Que, em verdade, é a ausência de concorrência. Se eu tenho um agente que vende um produto, só um, não há concorrência naquele sistema, naquele setor. Não há concorrência, só tem um. Teoricamente, isso é bom ou é ruim? Para a eficiência econômica, do ponto de vista da eficiência econômica, eficiência de alocação dos recursos, vocês acham que é bom ou ruim uma estrutura, digamos, industrial, que tenha um ofertante de um produto sem substituto próximo? Depende do contexto. Em linhas gerais. Em linhas gerais é ruim. É ruim. A literatura, toda a construção que se tem é que a concorrência leva à busca por eficiência. A concorrência é um fator gerador de eficiência e eficácia dos agentes econômicos. A literatura econômica toda parte desse pressuposto. Se eu tenho mais concorrência, eu teoricamente vou ter que me esforçar mais. Eu vou ter que buscar ganhos de produtividade, eu vou ter que reduzir custos, eu vou ter que ser mais eficiente, eu vou ter que ser mais eficaz, eu vou ter que ser mais eficiente para tentar ser eficaz. Já discutimos essa diferença entre eficiência e eficácia. Repetindo, para quem não pegou, eficácia é ganhar o jogo, eficiência é jogar bem. Eficácia pode ser liderança de mercado, eficiência é produzir com baixos custos, ou produzir de forma sustentável. Certo? Aquele exemplo que eu dei, lembre? A gente pode ganhar um jogo jogando bem ou pode ganhar um jogo jogando mal. Jogar bem é jogar bonito. Do ponto de vista da lógica de mercado, eu posso ser líder de mercado, mas eu posso ser líder de mercado exaurindo recursos naturais, não tendo sustentabilidade social, não tendo sustentabilidade ambiental, tendo custos muito elevados. Eu posso ser líder de mercado, mas com custos elevados. Posso? Certo? Então, uma coisa é eficiência, outra coisa é eficácia. Não se esqueçam, eficiência é processo, eficácia é resultado. Eficácia é resultado, eficiência é processo. Certo? Você tinha levantado a mão? Eu ia só dizer que em relação ao monopólio também o ruim eles controlam o preço. Se só tem um agente vendendo um produto sem substituto próximo, o que o monopolista faz? O monopolista trabalha numa curva de demanda, ele escolhe quanto ele quer vender, a que preço. Porque ele sabe que se cobrar 10, vai vender X. Se cobrar 20, vai vender Y. Ele faz uma opção. Nem sempre é a opção que a gente imagina. Nem sempre é a opção que a gente imagina. E deve ter sido por isso que o colega falou que nem sempre o monopólio é totalmente ruim. Que há situações em que você pode. Mas do ponto de vista teórico, se espera que mais concorrência leve aquele sistema econômico a maior eficiência e maior eficácia da alocação dos recursos. A economia, de um modo geral, tem órgãos para a defesa do consumidor. E esses órgãos da defesa do consumidor, como por exemplo, o CAD, Conselho de Administração e Defesa Econômica, agem no sentido de evitar concentração excessiva do mercado,
dos diferentes setores da economia brasileira. Se houver uma proposta de fusão, de incorporação de 2, 3 grandes corporações e elas ficarem com mais de 60%, 70% do mercado nacional, isso reduz a concorrência. Isso não é bem visto pelo sistema e muitas vezes não é aceita essa operação de fusão. Porque parte do pressuposto que quanto mais concorrência tiver no sistema, vai ser melhor para os consumidores. Então existem regras de defesa da concorrência. Tudo que ferir a concorrência não é bom. E a gente sabe que existem algumas manobras que são feitas pelas organizações para buscar ferir a concorrência. Nós vamos ver mais tarde. Certo? Mas, então, monopólio é uma estrutura de concorrência imperfeita. Monopsônio também. Monopsônio. Um comprando de muitos vendedores. Ou de um vendedor. Mas numa situação dessas, imagine uma situação que tenha um comprador de muitos vendedores. Quem é que tem poder de definição? Quem é que tem poder de barganha nessa relação? Comprador. Então essa é considerada uma estrutura de mercado imperfeita. Certo? Imperfeita. Nós vamos discutir hoje a concorrência perfeita. Certo? Concorrência perfeita. Essas são as principais características da concorrência perfeita. Vejam ali. Algumas são intuitivas. Algumas são bastante intuitivas. A questão do número de agentes. Muitos. Para ser concorrência perfeita, nós temos que ter muitos agentes. Muitos agentes. Tá? De tal sorte que essa estrutura não seja, que esse mercado não possa ser dominado por um ator. Tá? Por mais que eu tente definir uma estratégia X, é o conjunto de atores que vão definir como é que as coisas vão funcionar naquele mercado. Tá? Então, o número de agentes, concorrência perfeita, muitos. Produto homogêneo. Para ser concorrência perfeita, tem que ser produto homogêneo. É uma condição necessária. Certo? Portanto, commodities. Produto homogêneo dos commodities. Nós vimos. A última característica. Como são muitos agentes operando nesse mercado, o nível de barreiras existentes à entrada de novos agentes é baixo. O nível de barreiras à entrada de novos agentes tem que ser baixo. O que são barreiras econômicas? O que é uma barreira? No futebol, barreira é um obstáculo para o sujeito fazer o gol. Então é um impedimento, é uma dificuldade, é um obstáculo. O que são barreiras econômicas? O que são barreiras do ponto de vista econômico? São obstáculos à entrada de novos agentes naquele mercado. Para ser concorrência perfeita, o nível de barreiras à entrada de novos agentes tem que ser relativamente baixo. Tem que ser relativamente baixo. E a terceira e a quarta informação importante é que é uma situação em que, por ser uma atividade atomizada, pulverizada, o nível de informações importantes, estratégicas, você não consegue reter ela. Acaba circulando, as informações acabam circulando pelo fato de que o número de atores são muito grandes. Você não consegue ter segredos produtivos, digamos assim. Segredos gerenciais, segredos estratégicos, não consegue, porque o mercado é atomizado. Então as informações circulam muito facilmente. Se a gente junta todas essas características ao mesmo tempo, nós temos o que se chama de concorrência perfeita, ou que se aproxima à caixinha que os economistas criaram e que denominaram, teoricamente, de concorrência perfeita. Certo?
Um exemplo de concorrência perfeita, de setor que a gente poderia caracterizar como concorrencial perfeito. Nosso setor, produção de matérias-primas. É o que mais se aproxima, teoricamente, da concorrência perfeita. Certo? São muitos agentes ofertando, muitos agentes demandando, o nível de barreiras à entrada de novos agentes não é tão grande, as informações circulam livremente. Né? Eu mesmo trabalho num setor que é de extensão rural, o departamento de extensão rural. O que a extensão rural faz, fundamentalmente? Leva para o setor produtivo inovações desenvolvidas, ou na pesquisa, ou em produtores que são de ponta, né? Ou o que está sendo trabalhado nas organizações que trabalham no setor, que desenvolvem. Então, a extensão rural, entre outras coisas, faz isso. Ou seja, leva as informações, dinamiza, difunde. Isso está relacionado àquele terceiro elemento. Informações circulam com facilidade entre os agentes que produzem. E o nível de barreiras é relativamente baixo em relação às demais situações. Então, essa é a concorrência perfeita. Esse é um aspecto importante de nós nos determos: as barreiras, as dificuldades, os impedimentos. Existem barreiras, dificuldades, impedimentos à entrada de novos agentes de três naturezas. Barreiras econômicas, barreiras institucionais e barreiras tecnológicas, certo? Barreiras institucionais legais e barreiras tecnológicas. As barreiras econômicas têm dois conceitos muito importantes aí, as chamadas economias de escala e as economias de escopo. Alguém já ouviu falar desses termos? Economia de escala e economia de escopo.